Fala minhas águias, meus futuros policiais militares de Pernambuco, vamos continuar falando de probabilidade, só que dessa vez, probabilidade, quando vier um termo pelo menos. Professor, o que é que eu faço quando vem esse danado do termo pelo menos? Eu fico perdido como é que resolve esse tipo de questão. Vou mostrar para vocês como é que resolve a partir de agora, usando o bizu que resolve a sua vida, beleza? Então, vamos juntos aqui. Olha só, já estamos com a primeira questãozinha aqui na tela. São questões quando vem um termo pelo menos. E você vai usar o mesmo bizu que você usou lá em análise combinatória, certo? O bizu é esse, ó. O bizu, quando vier o termo pelo menos, vai ser sempre 1 menos o que eu não quero. O que eu não quero. Beleza? Pode ser 1 ou pode ser 100%, vai depender da questão. Se a questão vier em fração ou decimal, você usa 1. Se a questão vier em porcentagem, você usa 100%, beleza? Esse é o bizu de ouro, tá? Então a gente vai fazer aqui de duas maneiras, usando o bizu, certo? Usando o bizu e usando os casos, que é dividir em casos, beleza? Então vamos lá. A questão diz assim, ó, a probabilidade de 2 atiradores tem de acertar o alvo é 90% e 80%. Então, vamos botar atirador 1, atirador 2. A probabilidade dele acertar o primeiro é 90%. E o segundo, a probabilidade do segundo acertar é 80%. Então, se você tem a probabilidade deles acertarem, então você sabe também a probabilidade deles errarem, né? Então, veja, a probabilidade do primeiro errar vai ser o restante. Se 90% ele tem que acertar, então 10%, que é o que falta para completar o total, é a probabilidade dele errar. Já o outro, a probabilidade do outro errar é 20%, porque ele tem 80% de acertar, então 20% de errar. Beleza. Ele diz assim, atirando independentemente um do outro no alvo, qual a probabilidade de ao menos um acertar? Beleza, a probabilidade de ter pelo menos um que acerte, você pode dividir isso aqui em casos. Ó. Como é? A probabilidade do atirador 1 acertar e o atirador 2 errar. Né? Você tem essa opção. Ou você tem essa outra opção aí. Do primeiro errar e o segundo acertar. Ou você ainda tem esse outro caso aí. A probabilidade dos dois acertarem. Acertar o primeiro e acertar o segundo. Você vai encontrar a probabilidade de cada um desses aqui, ó. E como dividir em casos, você vai fazer o quê? Vai somar. Lembre-se que o pelo menos é dividir em casos. Só que às vezes dividir em casos demora muito. Você usando o bizu, você ganha tempo. Quer ver, ó? Qual a probabilidade de que pelo menos um acerte? Você vai usar o bizu aqui, ó. Como a questão está em porcentagem, você vai usar o bizu do 100% menos o que eu não quero. Aí a pergunta é, o que é que eu não quero? Aí você analisa o que a questão está pedindo. Ele não quer que pelo menos um acerte? Então o que é que eu não quero que aconteça? E os dois errem. Ah, então vai ser 1 menos os dois errarem. Errar e errar. Beleza? Aí você veja, se você tem todas as possibilidades possíveis, 100%, e você retira as possibilidades dos dois errarem, vai sobrar o quê? Vai sobrar a probabilidade de o primeiro acertar e o segundo errar, do primeiro errar o segundo acertar e dos dois acertarem. Então é muito mais rápido você usar esse bizu aqui, ó. Então você faz 100% menos. Qual a probabilidade do primeiro errar? 10%. Vezes o segundo errar, 20%. É só você calcular aqui, ó, 100% menos. Quanto é 10% vezes 20%? Como é que calcula multiplicação de porcentagem? Ó? Anota aqui, ó. 10% vezes 20%. Olha esse bizu. Você multiplica os dois valores de porcentagem. Eu acho que eu já falei isso em algum bloco aí. Vai dar 200, né? E aí você vai voltar a casa. O nome do bizu é o seguinte, ó, é multiplica, volta a casa. Multipliquei, volta a casa. Como é que você sabe quantas casas vão voltar? Você elimina 1% desse aqui, ó. Não tem 2%, né? Dois símbolos de porcento. Você elimina um desses. E aí conta quantos pontinhos sobrou, ó. Dos porcento. 2, né? Isso indica a quantidade de casas que vai voltar. Então 10% vezes 20% é 2%. Então isso significa que 100% menos 2% é 98%. Gabarito letra B. Beleza? Já matou a questão. Ah, pelo bizu é muito mais rápido. Com certeza, muito mais rápido. Mas caso você quisesse fazer utilizando os casos, né? Eu já coloquei para você os casos aqui, ó.
E aí eu vou calcular cada um separadamente. Qual a probabilidade do primeiro acertar e o segundo errar? O primeiro acertar é 90%, vezes, porque a regra do I, né? Um vai atirar e o outro vai atirar. A probabilidade do segundo errar, 20%. Então, multiplicando aqui, ó, né? Multiplicação de porcentagem. Você multiplica. Nesse caso, como são duas porcentagens, você volta duas casas. Sempre vai ser isso, né? Pelo que nós vimos aqui. Então, você vai ter aqui, ó, 1.800. Quando você voltar duas casas, fica 18%. Beleza? Vamos lá. Mais. Aqui, qual a probabilidade do primeiro errar? 10%. O segundo acertar, 80%. Quando eu multiplicar aqui, ó, vai dar 800. Quando eu voltar duas casas, fica 8%. Beleza? Aí vamos lá para o outro. Ó, probabilidade do primeiro acertar. Você tem 90% e o segundo acertar, 80%. Deixa eu sair da tela. Pronto. Aí vamos lá. Aqui vai ficar o seguinte. Aí, 90 vezes 80 dá 7.200. Quando voltar duas casas, fica 72%. Quando eu somar esses três aqui, vai dar justamente 98%. Entendeu? Então, dá certo o bizu? Dá. Se você quiser fazer dividindo em casos, sempre pelo menos é dividir em casos. Dá certo do mesmo jeito. Beleza? Vamos fazer mais questões aqui, ó. Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Essa outra questãozinha já está na tela. Vamos lá. Em uma caixa, 4 balas de mel, 3 balas de tamarindo, 3 balas de anis. Então tem um total aí de 10 balas. Concorda comigo? 2 balas serão retiradas. Então vai retirar uma e outra. Aleatoriamente dessa caixa sucessivamente, sem reposição. Qual a probabilidade de pelo menos, de novo aí, uma das balas seja de mel? Ele quer que pelo menos uma seja de mel. Como tem a palavra pelo menos, eu uso o quê? O bizu do um menos o que eu não quero. Um menos o que eu não quero. Aí a grande dúvida dos alunos nesse bizu é encontrar o que é que eu não quero. O que é que ele quer? Que seja pelo menos uma de mel. O que é que eu não quero? Que não seja nenhuma de mel. Não seja de mel e o I, né? Não seja de mel. Isso é que eu não quero. Então você vai pegar o total, todas as possibilidades possíveis de ter mel como não ter. E eu vou retirar não ter mel. E aí vai ter que ter pelo menos um mel, não é que sobra, né? Então vamos lá. Como não é porcentagem, é fração, então eu uso o número 1. 1 menos. Qual a probabilidade dela não ser de mel? Você sabe que embaixo fica 10, porque são 10 resultados possíveis. 3 mais 3 mais 4 dá 10. Qual a probabilidade dela não ser de mel? Ser de mel é 4. Não ser de mel é 3 mais 3, que dá 6. Beleza? Não ser de mel pode ser de tamarindo, pode ser de anis, né? Vezes, que é a regra do I, né? Ó, uma e a outra. Qual a probabilidade de não ser de mel? Como já saiu 1, então aqui fica 9 balas. Como já saiu 1 aqui não é de mel, né? Tinha 6, então ficou só 5. São 5 possibilidades. Posso fazer aqui umas simplificações para ficar mais fácil o meu cálculo, ó. Eu posso simplificar o 5 e o 10, dividindo os 2 por 5. Aqui fica 1, aqui fica 2. Posso simplificar para ficar mais fácil ainda o 6 e o 2, dividindo os 2 por 2. Aqui fica 1, né? 2 dividido por 2. E o 6 dividido por 2 aqui fica 3. Eu posso simplificar o 3 com 9, dividindo os 2 por 3. Aqui fica 1 e aqui fica 3. Olha que coisa linda. Vai ficar 1 menos. 1 vezes 1 dá 1. E embaixo fica só o 3 aí. Beleza? Fica esse cálculo aqui a se fazer. Muita gente fez assim, ó. 1 menos. Aí multiplicou 6 vezes 5 dá 30. Dá certo do mesmo jeito, viu? 10 vezes 9, 90. Aí simplifica o 0 com 0. Fica 1 menos 3 sobre 9. Certo? Dá certo do mesmo jeito. Simplificação. O importante é você chegar ao mesmo resultado aí. Eu simplifico de novo. Por 3, ó. Então fica 1 menos. Em cima fica 1. Embaixo fica o 3, ó. Mesma coisa. Certo? E aí a grande pergunta é: como é que resolve esse cálculo aqui? Como é que resolve esse cálculozinho aqui, que é a mesma coisa? Aí a regra é o seguinte, ó. Se liga essa regrinha aqui, como é massa. Ó. Quando você tem um número natural subtraindo, somando uma fração, o bizu é esse. Aí você multiplica pelo que está do lado. 3 vezes 1 é 3. Aí olha o sinal que tiver aqui e faz a operação que está em cima da fração. Ó, 3 vezes 1 é 3. Menos 1, 2. Então fica 2 sobre 3. Gabarito, letra C de caveira. Beleza?
Se você tiver, bota outro exemplo aí, professor, pra gente entender melhor. Assim, ó. Se tiver 2 mais 1 quinto. Você faz 5 vezes 2, 10, com mais 1, 11. 11 sobre 5. Beleza? Show de bola? Vamos fazer mais questões? Vamos lá, ó. Essa aqui da AOCP, do Instituto. Aí. Em uma caixa estão dispostos 10 cartões, sendo 4 de cor amarela, 6 de cor vermelha. Então nós temos 10 cartões, beleza. São sorteados sucessivamente sem reposição 4 cartões dessa caixa. A probabilidade que ao menos uma dessas cartas seja de cor vermelha é igual a. Ele quer que pelo menos uma seja de cor vermelha. Então eu vou fazer o quê? Ó? É em forma de fração, né? Então vai ficar 1 menos o que eu não quero. O que é que ele quer? Que 1 seja de cor vermelha. Eu não quero que não seja vermelha. Não seja vermelha, são 4, né? E não seja vermelha, e não seja vermelha, e não seja vermelha. Probabilidade de que das 4 não tenha nenhuma vermelha, entendeu? É só fazer, ó. 1 menos. Qual a probabilidade da primeira não ser vermelha? Embaixo é 10. Então 10 cartões, né? Não ser vermelha só pode ser o quê? Amarela. Então 4 possibilidades, né? Dentre 10. Beleza? Embaixo é o total, em cima é o que eu quero. O que é que eu quero? Que não seja vermelha. Quantas não são vermelhas? 4. Beleza? Aí vezes. Embaixo fica 9, porque já saiu uma. E em cima fica 3, porque eu quero uma que não seja vermelha. Como já saiu uma, tinha 4, ficou 3. Aqui acontece a mesma coisa. Vai ficar 8, porque já saíram 2. Aqui fica 2, porque já saíram 2. Vezes aqui fica 7, aqui fica 1. Show de bola. Usa a simplificação, né? Para ajudar você que é fazer o cálculo mais rápido. 4 e o 2 dá 8, né? 4 vezes 2 dá 8. Posso simplificar esses 2 aqui que dá 8 com 8 aqui embaixo. Beleza? Esse 3 com 9 eu posso simplificar os 2 por 3. Aqui fica 1 e aqui fica 3. Ó. Então logo vai ter o seguinte, aí 1 menos. Em cima fica só 1. Embaixo fica 3 vezes 7, 21. 21 vezes 10 dá 210. O mesmo jeito que eu fiz na questão anterior, eu faço aqui agora. Multiplico 210 vezes 1 dá 210. Menos 1, 209. Ó. 209 sobre 210. Gabarito letra E de exato. Beleza? Mais uma questãozinha para você. Instituto AOCP. Tem mais? Vamos lá. Ó, tô usando o bizu porque é mais simples e mais rápido, né? Pegou o bizu, é só alegria. Olha essa outra questão, ó. Vamos lá. Lançando uma moeda não viciada por 3 vezes, ele vai lançar 3 vezes a moeda. Consecutivas e anotando seus resultados, a probabilidade de que a fase voltada para cima tenha apresentado ao menos uma cara e ao menos uma coroa. Ele quer que saia pelo menos uma cara e pelo menos uma coroa. Então, 3 lançamentos, tem que sair cara, coroa, coroa. Pode sair cara, cara, coroa. Pode sair coroa, coroa, cara. Enfim, tem que ter pelo menos uma cara e coroa. Não pode ter isso aqui, ó. Cara, cara, cara ou coroa, coroa, coroa. Concorda? E tem que ter pelo menos uma de cada aqui, ó. Só tem uma face nos 3 lançamentos. Ah, então não pode acontecer isso aqui. Isso aqui é o que eu não quero, entendeu? A questão tá em decimal as alternativas. Então eu vou usar o 1 também, ó. 1 menos o que eu não quero. Né? O pelo menos 1 tem aí? Então o que é que eu não quero? Que saia cara, cara, cara ou que não saia coroa, coroa, coroa. Não quero que saia um desses dois aí. Então vamos lá. 1 menos. Qual a probabilidade de você lançar a moeda e sair cara? 1/2. Concorda? E sair cara de novo, 1/2, que são eventos independentes, e cara de novo, 1/2. Né? Porque você tem uma moeda, são 2 faces, cara ou coroa. Beleza. Então, uma possibilidade para cara, uma possibilidade para coroa de 2, entendeu? Por isso que é 1/2 sempre. Aqui do mesmo jeito, vai ser 1/2, né? Logicamente vai ser 1/2. Porque aqui vai multiplicar, professor. E vai jogar uma moeda, né? Uma vez, e outra vez, e outra vez. Então nós teremos isso aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Mais, aqui do mesmo jeito. 1 em cima e 8 embaixo. Beleza? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então se tem 1 menos. Os denominadores são iguais, se repete o 8 embaixo. E somos de cima. 1 mais 1 dá 2.
Então, fica do jeito que nós aprendemos nas duas últimas questões que nós fizemos. Aí, multiplica, 8 vezes 1 é 8. 8 menos 2, 6. 6 oitavos. A alternativa está em decimal, então basta você dividir o número de cima pelo de baixo. Só que antes de eu fazer isso, eu vou usar a simplificação para ficar mais fácil. Aí. Simplifico os 2 por 2. Ó. 6 dividido por 2 é 3. 8 dividido por 2 é 4. E você sabe muito bem que 3 quartos é 75%. É 0,75. Gabarito letra B de balão. Se tem umas frações que você já tem que saber imediatamente qual é o valor decimal, são essas aqui. Ó. 1 meio é 0,5. Tem que saber imediatamente para não perder tempo fazendo divisão. Essa aqui, ó, 1 quarto, já tem que saber que é 25%. É 0,25. Outra, 3 quartos, já tem que saber que é 0,75. Ser algo imediato que tem que estar na sua cabeça, entendeu? Na dúvida, você arma a conta aí. Da divisão, descobre o valor. Beleza? Show de bola? Tem mais questões, ó. Questãozinha de 2015. Vem comigo, ó. Em um serviço de enfermagem, durante determinada hora, pode acontecer 3 eventos, A, B e C, relacionados com as atividades. Estes eventos são aleatórios e têm a probabilidade da ocorrência A 0,25, B 0,50 e C 0,25, a probabilidade de cada um. Ele deu ainda mais, a probabilidade de ocorrer os três eventos ao mesmo tempo é 0,10, né, 0,1. Em determinada manhã, a enfermeira M preferia que não ocorressem os 3 eventos ao mesmo tempo. Se ela quer que não ocorra os 3 eventos ao mesmo tempo, para quê? Para que o trabalho não fique atribulado, então a chance da enfermeira ficar contente é. Então basta você fazer isso aqui, ó. Que é todas as possibilidades de ocorrência, tendo apenas A, tendo A e B, né? B e C, e tendo as 3. Você pegar isso aqui e retirar a possibilidade de ter as 3 ao mesmo tempo, né? Vai ficar o quê? Vai ficar justamente o que a enfermeira quer, ó. Que não ocorra os 3 eventos ao mesmo tempo. Você tem que retirar do total os 3 eventos ao mesmo tempo. Sobra o quê? Não ter os 3 eventos ao mesmo tempo. Então, menos 0,10 vai dar 0,90, né? Como se você tivesse assim 1,00, retira 0,10, fica 0,90. Beleza? Gabarito, letra D. Show de bola? Beleza? Como se você tivesse R$1 e retira 10 centavos, fica 90 centavos. Essa é a ideia, certo? Na subtração. Show de bola? Vamos fazer mais aqui, ó. Mais uma questãozinha aqui para você. Nós temos mais 2 questões, tá? Essa e nós temos outra aqui que a gente vai fazer. Vamos lá. Olha essa questãozinha aqui, ó. O pedido da direção do IFMA, o servidor foi incumbido de realizar um levantamento e utilizar os dados referentes ao número de irmãos que cada um dos alunos possui. Beleza. No levantamento, apurou-se que nenhum aluno tinha um irmão estudando no IFMA. E o número máximo de irmãos que um aluno possui é 3. E que havia alguns alunos sem irmãos. Veja que essa questão é de 2023. Ó. Além disso, sabe-se que a cada 25 alunos, 11 tem um irmão. Então veja, ó, a probabilidade de ter um irmão é o quê? Ele diz que de cada 25, 11 tem um irmão. Então é 11 para 25 tem um irmão. A cada 10 alunos, 3 tem 2 irmãos. Então a probabilidade de ter 2 irmãos é a cada 10, 3 tem 2 irmãos. Ele diz mais, aí a cada 50, 7 tem 3 irmãos. Então a probabilidade de ter 3 irmãos é 7 a cada 50. Dessa forma, se escolhermos um aluno do IFMA aleatoriamente, a probabilidade de este não ter irmãos é... Não sei se você percebe aqui, mas dá para usar a mesma técnica do pelo menos. Olha só, a probabilidade complementar que a gente chama aqui, né? Ó, 1 menos, ou seja, todas as possibilidades possíveis de ter irmão, não ter irmão, ter 2 irmãos, ter um irmão. Se eu retirar a probabilidade de ter irmãos, sobra o quê? Sobra a probabilidade de não ter irmãos. De ter 0 irmãos, entendeu? Então, a probabilidade de não ter irmãos, escolher uma pessoa sem irmãos. Você vai fazer todas as possibilidades possíveis de ter um irmão, ter 2, ter 3 e não ter nenhum. E retirar a probabilidade de ter um irmão, ou 2 irmãos, ou 3 irmãos. Ah, então vou retirar aqui, ó, do total, o quê? A probabilidade de ter um irmão, ou a probabilidade de ter 2 irmãos, ou
A probabilidade de ter 2 irmãos ou ter 3 irmãos. Vai ficar assim, ó, 1 menos. Qual é a probabilidade de ter um irmão? 11 sobre 25. Mais ter 2 irmãos? 3 sobre 10. Mais ter 3 irmãos? 7 sobre 50. Beleza? Vou sair da tela aqui pra gente fazer mais espaço, ó. Vai ficar assim, ó. 1 menos. Como é que faz essa soma aqui, ó? Vou fazer aqui do ladinho, beleza? Lembra? Tira o MMC dos denominadores. Nesse caso aqui, o MMC de 25, 10 e 50 é 100. 100 dá para dividir os 3 ao mesmo tempo. Na dúvida, você faz o cálculo do MMC. Ó. 25, 10 e 50. Você vai encontrar 100. Vamos lá. 100 dividido por 25 dá 4. 4 vezes 11, 44. Mais 100 dividido por 10 dá 10. 10 vezes 3, 30. Mais 100 dividido por 50 dá 2, né? 2 vezes 7, 14. Então, se você somar aqui, cara, olha. Vamos lá. 44 mais 30 mais 14. Nós vamos ter o seguinte, aí. 8, 4 mais 4 dá 8, né? Aqui dá 7 com 1, 8. Então, você vai ter 88 sobre 100. Aí, como é que você faz, ó? Multiplica, lembra do cálculozinho que eu ensinei, ó? O bizuzinho, ó. 100 vezes 1 é 100, menos 88 dá 12. Fica 12 sobre 100. E 12 sobre 100, você sabe muito bem que é 12%. E 12% está no gabarito letra A de águia. Beleza? Matou a questão. Ó, olha o que a questão pediu. É para você entender bem. Ó. Tem que entender isso aqui, o final. É. Dessa forma, ao escolhermos um aluno do IFMA aleatoriamente, a probabilidade de este não ter irmãos é... Probabilidade de não ter irmãos vai ser o quê? Todas as probabilidades possíveis, que é o 1. Aí você faz menos a probabilidade de ter um irmão, ter 2 irmãos ou ter 3 irmãos. Porque quando você tirar as probabilidades de ter 1, ter 2 ou ter 3, vai sobrar o quê? A probabilidade de não ter nenhum. E no caso, é 12%. Beleza? Vamos fazer a última questão desse bloco. Vamos lá. Olha só essa questãozinha aqui, ó. Já está na tela. Questãozinha de 2022, muito boa também, ó. Uma pesquisa sobre a eficácia de 2 vacinas, A e B, para a imunização da doença C, revelou que a probabilidade de pelo menos uma delas ser eficaz é 95%. Então, 95% é pelo menos uma delas ser eficaz. Espera aí. É como se esse 95% fosse assim, ó. A vacina A ser eficaz e a B não ser eficaz. Ou a vacina A não ser eficaz e a B ser eficaz. Ou as duas, né, serem eficazes. Eficaz e eficaz. Isso aqui é 95%. Então, se eu fizer assim, ó, 100% menos o 95%, sobra o quê? Sobra 5%. E o que significa esses 5%? Os 5% significa, olha só, se você entende. Vai ser a probabilidade das duas não serem eficazes. A primeira, na vacina A, e a segunda, a vacina B. Concorda? Eu faço 100% menos 5%, ou seja, menos elas não serem eficazes, nem A e nem B, sobra o quê? Sobra 95%. 95% é pelo menos uma ser eficaz. O que a gente viu por muito tempo. Então, veja bem, eu chego a essa conclusão. Hein? A vacina A não ser eficaz e a vacina B não ser eficaz dá igual a quanto? A 5%. Compreende isso? Questão muito boa e interessante. Eu tenho ó, vacina A e tenho vacina B. Beleza? Aí a questão diz assim, ó, se a probabilidade da eficácia da vacina A for 75%, então a probabilidade dela ser eficaz, a vacina A, é 75%. Então a probabilidade de B não ser eficaz, a imunização, é de quanto? Vamos lá, a probabilidade de A ser eficaz é 75%. E de A não ser eficaz é 25%, concorda? Porque é o que sobra para completar o total. A probabilidade de B ser eficaz eu não sei. E a probabilidade de B não ser eficaz eu também não sei. Mas tem como descobrir. Por essa relação que nós descobrimos aqui. Ó. Como assim, professor? Vamos lá. Qual é a probabilidade da primeira vacina A ela não ser eficaz? 25%. E é vezes, né? A probabilidade da segunda não ser eficaz? Não sei. Eu vou repetir aqui. Ó. Igual a 5%.
Você concorda que aqui o 25% está multiplicando, passa dividindo? Ó, fica assim, a probabilidade da vacina B não ser eficaz vai ser igual a 5% dividido por 25%. E como é que divide fração, professor? Divide porcentagem. Olha a estratégia. 5% dividido por 25% é a mesma coisa disso aqui, ó. 5 sobre 100, transformando para fração, tá? 25 sobre 100. Só que esse 100 é igual a isso. Hein? Então posso simplificar ficando apenas com 5 sobre 25. Então nesse caso aqui, quando é duas porcentagens, uma dividido pela outra, não precisa nem transformar para fração, por quê? Porque eu sei que o 100 vai cortar com 100. Ó. Então basta fazer o cálculo normal com 5 sobre 25. Você simplificar os dois por 5, ó, você vai ter o 1 em cima, 5 dividido por 5 é 1. 25 dividido por 5 dá 5. Então dá 1/5 a probabilidade dela não ser eficaz, a vacina B. Aqui é a vacina A e aqui é a vacina B. Beleza, só que a questão está em porcentagem, então você vai e multiplica por 100. Ó. 100 vezes 1 é 100, dividido por 5 vai dar 20%. Então é 20% a probabilidade da vacina B não ser eficaz. Nesse caso, gabarito letra C de caveira. Que questão linda. Questão que foge do padrão das questões que ela vem cobrando, beleza? Mas aí agora você está preparado para fazer essa questão tranquilamente. Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui para a tela para a gente finalizar a nossa aula. Olha só. Vamos lá, já estou aqui na tela. Finalizamos mais um tópico de probabilidade com a regrinha do pelo menos. Tá fantástico o nosso curso aqui. Probabilidade de conceituais, de definições, probabilidade da regra do ou, probabilidade da regra do i, probabilidade quando tiver o pelo menos e agora probabilidade condicional, beleza? Vamos para o próximo bloco falar de probabilidade condicional, tá? Então, vamos juntos.